Deixe-me ir aqui ouvir agora o Ricardo Sousa, que é o CEO de uma das imobiliárias que opera em Portugal, a Centro 21, e a pergunta que eu lhe faço, porque fizeram um observatório muito interessante sobre a habitação, é como é que caracteriza o perfil padrão da procura de casa em Portugal. Quem procura, eu achei curioso, que são as mulheres que procuram e os homens vendem, não é? Em primeiro lugar, há mais mulheres a procurar do que homens, mas há mais homens a vender. É verdade, as senhoras predominam, mas aqui a questão principal, eu penso que é o foco, e foi o grande objetivo deste estudo, foi disponibilizar informação ao mercado, que é um dos grandes desafios que temos em Portugal no setor imobiliário. Há pouca informação, pouco transparente e pouco atualizada. Apesar de haver dispersa por aí, há pouca. E então aquilo que nós tentámos, o grande objetivo foi centrar o debate imobiliário, que agora está tão em voga, nas pessoas, nas suas necessidades. Quem é que está a comprar, quem é que está a vender, porque de facto, no final do dia, isso é que importa. E qual é a expectativa que tem? Vamos lá ver. As diferenças entre Porto e Lisboa não são assim, são algumas, mas não são assim tão grandes. Mas quanto é que as pessoas, quem está à procura de casa, quanto é que está disponível, em média, para pagar pela renda? O que as pessoas querem investir neste momento na sua casa, seja para arrendar ou para comprar com crédito à habitação, é até 500 euros. E aqui é o grande desafio, porque fala-se de um problema de oferta. A oferta existe, está desajustada daquilo que as pessoas procuram ou podem comprar. E aí estamos a encontrar, de facto, as ambições e as motivações de quem compra é que temos de ter em consideração. E, de facto, uma das conclusões que mais nos surpreendeu... O senhor já disse uma coisa importante, a oferta existe. O que está há um desajuste. Desajustada do dinheiro das pessoas. As pessoas só querem pagar, em média, até 500 euros. Qual é o perfil da casa de 500 euros? Aquilo que elas que procuram e aquela de 500 euros que está para arrendar. A nível nacional e a transversal, a casa mais procurada é uma casa com 3 quartos, até 100 metros quadrados, com 2 casas de banho e na cidade onde eu vivo. De facto, em Portugal temos esta cultura de viver onde estão as nossas raízes, e é algo que ainda está muito enraizado, como também algo que nos surpreendeu neste estudo, é a cultura de proprietário, que está efetivamente enraizada em Portugal. Nós queremos ter património. E isto porquê? Porque as motivações de compra de uma casa estão associadas com as mudanças na nossa estrutura familiar. Eu vou-me casar, eu vou-me juntar, eu tenho um filho, e tudo isto cria uma necessidade de constituir património, uma segurança, e é algo que não se muda. E o que foi de facto curioso foi ver os jovens a partir de 18 anos que têm esta ambição. O que não significa que não necessitamos do mercado de arrendamento, precisamos. Então, dizem-nos que os jovens agora querem a flexibilidade, não querem ter ligações à casa, porque podem amanhã estar noutro sítio, porque querem estar fora do país, querem voltar. Então isso não é o padrão? O que eles querem hoje é uma solução de curto prazo, é uma solução temporária. Mas mesmo assim querem comprar? A ambição é compra. Isso é inquestionável. E nós tratamos com centenas de jovens. Mesmo esses jovens... compra sempre a ambição. É uma questão cultural e é algo que está muito enraizado, que é comprar e ter o seu património para deixar para os seus filhos. É algo que está mesmo dentro... A ideia de deixar continua a ser importante? É a base. Esta é a verdadeira. Agora aqui o grande desafio é como é que podemos, de facto, isso é uma necessidade, porque temos muitas pessoas que querem arrendar, mas num período de transição, e fala-se aqui na estabilidade do arrendamento, mas de facto o que as pessoas pretendem é uma situação temporária. Porque se nós olharmos para a taxa de esforço que as famílias fazem para viver numa casa arrendada, é muito superior que a taxa de esforço que fazem para pagar o seu crédito à habitação. O que significa que quem está no mercado de arrendamento são pessoas que estão numa situação provisória e que têm um rendimento mais limitado. E que... Está aqui, estamos a ver neste momento o gráfico da taxa de esforço. Diga, continua. E isso é o que nós, de facto, temos que pensar no mercado. Que casa temos que colocar no mercado de arrendamento? Não podemos forçar também uma sociedade a mudar a sua cultura, porque o grande desafio que existe é que o mercado imobiliário move-se devagar. E temos que olhar, e essa é uma das grandes ambições deste estudo, é que temos de ter uma visão de longo prazo integrada. E aquilo que é o desafio, de facto, para as políticas públicas não podem ser medidas para resolver problemas hoje, mas uma visão de longo prazo, que pensa a habitação de uma forma integrada com o turismo, com a economia, porque a habitação... Com os transportes. Com os transportes, porque, efetivamente, se as pessoas não podem viver no centro da cidade, têm que ter soluções, e aquilo que estamos a ver hoje... Vamos, então, ainda caracterizar o padrão médio de quem quer adquirir ou arrendar a casa. Já nos disse, e já é alguma coisa que cai por terra, que mesmo os mais jovens querem comprar casa. Essa é a ambição. Não é o tal aluguer temporário. Vão para o aluguer porque não há outra hipótese, não é? Porque o senhor disse
que comprar é menos oneroso pelo empréstimo, através do empréstimo, não é? Mas os impostos, depois tem que se pagar as taxas, o IMI, os condomínios... Numa visão de médio e longo prazo, para uma família comprar uma habitação é mais vantajoso e mais interessante para quem compra. E ele está aqui, o perfil do comprador, está ao mesmo tempo que o senhor está a falar, estamos a vê-lo. Estamos a ver aqui. E a solução de arrendamento é uma situação até 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque de facto, e se virmos as motivações de quem quer arrendar, a pessoa quer flexibilidade, quer acessibilidade, e as medidas que estão a ser criadas é para isso que as pessoas vão viver no arrendamento para sempre. E aquilo que de facto queremos chamar a atenção com este estudo é que temos que pensar nas pessoas, o que as pessoas efetivamente querem, quais são as suas ambições e aquilo que de facto motiva a compra, a venda e o arrendamento de uma casa. Então, ponto número 1, a compra é sempre o preferível. Depois, o tipo de casa que procuram, o português médio, enfim, a grande maioria, o grosso, é um T3. Curiosamente, na cidade de Lisboa, as pessoas já começam a ver a dificuldade que existe. Em Lisboa é o T2 com 2 casas de banho. E um dado muito curioso que conseguimos observar é que a maioria das pessoas já está disposta a abdicar de algo. Isto é algo que nós temos que compreender, sobretudo o setor privado, que tem que pôr a oferta no mercado. Estão dispostos a abdicar de área. As pessoas precisam dos seus 2 quartos, mas temos que caminhar para áreas mais pequenas. Se queremos pessoas no centro da cidade, temos que refazer os nossos edifícios para esta nova procura. Estão dispostos a ficar sem área, mas não abdicam do número de divisões, é isso? Claro, porque precisam para a sua família, precisam de 1 quarto, 2 quartos. E algo também muito interessante que estamos a ver e que concluímos com este estudo é que os jovens que precisam nesta fase inicial da sua vida de arrendar começam a optar por partilhar quarto ou continuar a lógica de partilha de casa com os colegas e amigos, no co-living, que tem permitido a muitos jovens continuarem dentro da cidade. Um dado que de facto também surpreende é, tendo em conta a falta de oferta do arrendamento, muitos destes jovens, dos millennials, que nesta fase precisavam dessa flexibilidade, queriam estar no centro da cidade, estão a ser obrigados a sair fora da cidade, terminam a comprar. E comprar num momento que não seria a melhor altura para comprar, porque com menos de 30 anos, comprar uma casa onde não tem uma vida definida, tanto profissional como pessoal... E caríssima. Vão comprar uma casa acima das suas possibilidades. Não, porque aí existe. Mas está a dizer que vão comprar na cidade? O que existe hoje é, de facto, uma limitação nas pessoas de eu tenho uma ambição. As pessoas chegam a nós com um desejo. Eu desejo comprar uma casa que muitos deles não podem adquirir. E quando começam a deslocar-se do centro de Lisboa para mercados mais periféricos, acompanhando a linha do metro, acompanhando a linha do comboio ou do barco, começam a encontrar soluções que aí sim já podem adquirir, de onde a diferença de compra versus arrendamento claramente compensa a compra, o que antecipa essa decisão de comprar uma casa versus a de arrendamento, que seria, para este momento da sua vida, aquilo que mais desejaria. E aqui nesta questão da evolução de preço, o que começamos de facto a perceber é que de facto na cidade de Lisboa do Porto já não é o grande desafio, porque aí os preços já começam claramente a estabilizar. Os investidores já perceberam que não podem comprar mais caro porque não há quem compre por esses valores, e onde os preços começam claramente a subir é fora da cidade de Lisboa e fora da cidade do Porto. Numa lógica da área metropolitana do Porto, mas também fora e noutras cidades. Com boas ligações até à cidade. Exato. As tais boas ligações. E esta é uma verdade que nós também concluímos, não só na procura nacional, mas na procura internacional. O próprio cliente internacional hoje já não está só a olhar para Lisboa, já está a olhar para Setúbal, está a olhar para o Seixal, está a olhar para Santarém, porque nós, de facto, em Portugal, numa lógica de procura internacional, temos infraestruturas que permitem a um cliente internacional afastar-se do centro da cidade para outras cidades e aqui põe-se, de facto... Então, no seu entender, não há bolha imobiliária, ou a bolha está a desaparecer? Está a haver uma correção já, sobretudo na cidade de Lisboa. De facto, temos zonas que estão inflacionadas, mas que o próprio mercado já está a corrigir. O que nós sentimos é que há uma resistência, e este estudo confirma, das pessoas, porque as pessoas querem estar na sua cidade, querem estar no centro da cidade, o que é normal. Mas, como já foi dito aqui, o rendimento disponível, e esta diferença, eu posso pagar na cidade, no caso a área metropolitana de Lisboa, até 170 mil euros, não está a ajustar com aquilo que é a oferta média. E obriga as pessoas a sair. Então, essa pressão da procura, que hoje é a procura nacional e internacional... Sim, porque a tal renda dos 500 euros não dá mais do que uma casa de 100 e tal mil euros, não é? Exatamente. E isso é impossível em Lisboa. E o que obriga as pessoas agora a procurarem alternativas. E aquilo que as pessoas de facto querem, que é a casa usada ou nova, mas usada, pronta a habitar, já reabilitada,
aí começamos a ter, de facto, um gap muito grande naquilo que são as casas disponíveis. Mas quem compra prefere casas já reabilitadas ou não se importa de reabilitar, de fazer a obra? Não. Qual é o padrão? O padrão é claramente casas reabilitadas, pronto a habitar e novas. Onde há, de facto, hoje uma grande diferença. Eu quero uma casa nova e não existem no mercado. O que é que chama uma casa nova? Construída de nova, reabilitada. Pode ser antiga, mas que tenha... Foi reabilitada e está pronta a utilizar. E, sobretudo, construção nova. Que não tenha problemas de canalização, diz aqui a Helena Roseta. E, sobretudo, construção nova, porque, de facto, casas modernas, ajustadas àquilo que são as necessidades das pessoas. E essa é, de facto, também algo que nós concluímos com este estudo, nos resultados, é que as novas tecnologias de construção são fundamentais para podermos construir mais rápido, com menores custos, mas soluções mais sustentáveis e com tipologias ajustadas àquilo que hoje são as preocupações e as necessidades das pessoas. Se de facto são os jovens que querem e precisam estar no centro da cidade com uma casa arrendada, temos que construir casas pensadas para essa oferta. Portanto, aqui o desafio que nós temos hoje com a evolução demográfica, com a concentração urbana que estamos a registrar. E não é só Lisboa e Porto. Estamos a falar de vários concelhos a nível nacional que estão a concentrar na sua zona urbana população. Temos a procura internacional que aumenta e continua a aumentar. E hoje, insisto, não é Lisboa, Porto, Algarve e Madeira, já começa a ser transversal. Outras zonas. E isso é algo que temos que incentivar e potenciar, porque se tivermos mais pessoas a promover outras regiões turísticas de Portugal, é algo que está, de facto, a criar ou diminuir a pressão nestes principais centros de Lisboa e do Porto.